Mais fácil assim. Bom dia! Seja bem-vindo a mais uma aula de Química, mais uma das nossas aulas remotas. Vou pedir para você pegar a sua apostila, página 381, onde você vai ver o quê? A parte dos polímeros. Então, em cima desse processo, você vai encontrar seu botão aqui. Deixa eu colocar aqui, acho que é mais fácil para mim. Aí. Então, parte dos polímeros. O que são esses polímeros? Então, de maneira um pouquinho rápida, todas essas informações você já teve na aula passada, só que agora eu vou só revisar para ficar mais fresco na sua memória. O que são polímeros? Polímeros são macromoléculas, são moléculas gigantescas formadas pela repetição de moléculas menores. E essas moléculas menores são chamadas de monômeros. E esses monômeros podem ser iguais ou diferentes. Tanto que o exemplo da semana passada foi o seguinte, ó. O clipe é o meu monômero. O que se faz com uma centena, com uma quantidade maior de clipes? Uma correntinha. Portanto, essa correntinha de clipes é o meu polímero, e repare que esse polímero é feito pela repetição de vários clipes menores. E esses clipes, eles podem ser iguais ou diferentes. Você pode ter só metálico, mas pode ter um azul, um verde, um amarelo misturado sem problema qualquer. Então, poli, muitas, meros, fórmulas. O que são polímeros? São estruturas gigantescas, são macromoléculas formadas pela repetição de moléculas menores, que podem ser iguais ou diferentes, e essa cadeia menor é chamada de monômero. O que nós vimos também? Que esses monômeros, aliás, que esses polímeros, eles podem ser naturais ou sintéticos. Naturais são aqueles produzidos pelos seres vivos, e sintéticos, obviamente, são artificiais, são produzidos pelo homem. Segunda classificação, quanto ao comportamento mecânico, eles podem ser chamados de plásticos, fibras e elastômeros. Plásticos, aqueles que podem ser moldados pelo aumento da temperatura. Fibras são aquelas que são resistentes à tração. Exemplo clássico disso, o fio de nylon. Se você pegar um fio de nylon e puxar com a máxima da sua força, dificilmente ele vai romper. E elastômeros, que têm alta elasticidade. O que é elasticidade? Você deforma a estrutura, repare que tem um elástico, e ele volta à estrutura original. Então, elastômero, que tem elasticidade. Você puxa, deforma, e ele volta à estrutura original. Então, isso são chamados elastômeros. Próxima classificação quanto à composição, eles podem ser homopolímeros e copolímeros. Hoje eu vou usar muito essa parte conceitual dos copolímeros. Mas olhem bem. Homopolímeros, homo igual, é o mesmo monômero que se repete. Então, eu tenho N moléculas do monômero A, e eu vou ter o polímero com a letra A ou com o composto A se repetindo várias vezes, mas é o mesmo tipo de estrutura original. Já os copolímeros, a aula de hoje vai trabalhar com esses copolímeros, formados por dois ou mais monômeros diferentes. Fiz um esquema aqui, ó. Monômero A reagindo com o monômero B, para formar o quê? AB, 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 AB. Então, repare que quando tiver o mesmo tipo de monômero, homopolímero. Quando tiver dois ou mais diferentes tipos de monômeros, copolímeros. Não se preocupe não, que eu vou voltar a falar sobre essa definição em breve, lá nos nossos polímeros de condensação. Agora, comportamento térmico. Cuidado que isso aqui é muito explorado na prova de vestibular, principalmente do Enem. Deixa eu colocar outra estrutura. Termoplástico, ou a chamada resina, amolecem e podem ser moldados pela temperatura, possui cadeia linear. Então, um termoplástico é aquele que você pode derreter e pode formar uma nova estrutura. Por quê? Porque eles têm cadeias lineares. Então, se a cadeia linear, você pode fazer essa deformação, pode fazer essa. Você tem uma garrafa plástica. Ah, não quero mais essa garrafa, vou derreter, vou formar num copo. Não quero mais o copo, vou derreter, vou fazer uma xícara, vou fazer um outro objeto. Isso é o chamado termoplástico, aquele que pode ser moldado pela temperatura. Já um polímero termofixo, eles não amolecem e não podem ser remoldados. Remoldados. Por quê? Porque a nossa estrutura ela é ramificada. Dentro da estrutura do termoplástico, nós temos a chamada ligação cruzada. Repare que a estrutura fica rígida. Mas só como assim remoldados? Bola de bilhar, por exemplo.
A bola de bilhar é um termo fixo. A tomada, o teu interruptor de energia elétrica, o cabo da sua panela, é um exemplo de um plástico polímero termo fixo. Ele é feito na empresa naquele formato, e aquele formato é único pelo resto da vida útil daquele material. Então, bola de bilhar. Se você esquentar uma bola de bilhar, provavelmente ela vai queimar ou se decompor. Se você pegar um cabo de panela, provavelmente ela queima, dificilmente, mas ela queima ou se decompõe. Um termoplástico, na hora que você coloca a temperatura, ela derrete e pode ser moldado numa outra estrutura. Já um termo fixo, ele é fabricado na indústria e aquele formato é único pelo resto da sua vida útil. Então, essa é a diferença. E a diferença íntima é que a cadeia é linear, para ser um termoplástico, e termofixo, a cadeia é cruzada, ou seja, uma cadeia ramificada. Essa é a ideia que você tem. E a última classificação, quanto à síntese, adição e condensação. Tanto que na semana passada eu falei sobre alguns polímeros de adição, e hoje nós vamos terminar os de adição e vamos falar sobre os de condensação. Então, o que é um polímero de adição? É aquele formado por uma dupla ou tripla ligação. Lembre-se das reações de adição. Para que aconteça uma reação de adição, o que é necessário? A quebra da ligação π, a quebra da dupla ou da tripla ligação. Já um polímero de condensação é aquele que você forma o polímero, mas sai uma molécula pequena. E quem é essa molécula pequena? A água, o HCl, a amônia. Vocês já viram alguns polímeros de condensação em proteínas, lá na biologia. Quando a hidroxila da carboxila do aminoácido pega o hidrogênio do nitrogênio da amina, você vai formar a água. E na fusão você tem a ligação peptídica. Lá você tem um polímero de condensação. As proteínas são exemplos clássicos de polímeros de condensação. Agora, esses polímeros de adição, eles têm um pré-requisito. Qual é o grande pré-requisito para os polímeros de adição? Pedi para você anotar na semana passada e pedi para colocar uma caneta marca-texto em cima dessa frase aqui. Qual é o pré-requisito para você ter um polímero de adição? A quebra da ligação π. Portanto, a condição básica para ter um polímero de adição é que o monômero de origem tenha dupla ou tripla ligação. Aqui eu coloquei um exemplo. N moléculas de um composto, esse composto tem dupla ou tripla. Aí você quebra a ligação π. Na hora que você tem a ligação π, é o que as ligações π, a ligação π se abre, formando duas sigmas, uma para cada lado. E essa estrutura do monômero se repete quantas vezes for necessário. Aí você tem o polímero, várias repetições do mesmo monômero em questão. Então, esse é o chamado polímero de adição, quando você tem a quebra da ligação π. Agora, quais são os principais polímeros? Que pula, quais são os principais polímeros de adição? Vamos falar aqui, para cá. Os principais polímeros de adição são os vinílicos, os acrílicos e os diênicos. Também visto na aula passada. O que é um polímero vinílico? É aquele derivado do eteno. Eteno são dois átomos de carbono com uma dupla ligação. E esse eteno, quando perde um hidrogênio, vira o radical vinil. O que é o radical vinil? São dois átomos de carbono com uma dupla ligação e o elétron livre. Essa é a história do vinílico. Já o polímero acrílico, o polímero acrílico é aquele derivado do ácido propenoico. O que é o ácido propenoico? 1, 2, 3 átomos de carbono próprio, dupla ligação entre átomos de carbono em, mais a terminação ico, porque eu tenho um ácido carboxílico, ácido propenoico. Só que esse ácido propenoico é chamado de ácido acrílico. Por isso que nós vamos ter os chamados polímeros acrílicos, porque ele é derivado do ácido propenoico ou ácido acrílico. E a última definição dos polímeros de adição entre os polímeros diênicos. Dien. Repare que o dien, duas duplas ligações. O que eu tenho de especial? Dupla, simples, dupla ligação. Ressonância.
O que acontece nessa ressonância? Rompe as duas duplas ligações da posição 1 e posição 4. Tanto que lá nas reações de adição, isso aqui era chamada de adição 1,4. Por quê? Rompe do carbono 1, rompe a dupla ligação do carbono 4 e uma dupla ligação se forma no centro da cadeia. Então, essa representação das duas duplas, rompendo as duas e formando uma nova dupla no centro, indica os chamados polímeros diênicos. Mas a sua sorte é que só tem dois polímeros diênicos importantes, a borracha natural e o neopreno, que você vai ver em breve já na aula de hoje. Então, esses são os três tipos de polímeros de adição que você encontra, os vinílicos, os acrílicos e os diênicos. São os três que vocês vão encontrar nesse procedimento aqui. Agora, nós já vimos alguns polímeros vinílicos. Vou colocar aqui só para você fazer a lembrança. Polietileno. O polietileno é aquele derivado do eteno. Importante saber a nomenclatura do composto que está dentro do parênteses. Arrebenta a dupla ligação, fica o polietileno. E repare que esses dois carbonos se repetem 5, 10, 20, 30, 100, 1000, 1 milhão de vezes. Para que serve o polietileno? Desde uma simples sacola de mercado ao teu eletroeletrônico de última geração. Então, o polietileno é o plástico nosso de cada dia, ou seja, é o polímero que mais vezes você vai encontrar no seu dia a dia. É aquele que você encontra em pote, em embalagens, em sacolas, em produtos que você encontra aqui sem o revestimento plástico. Só que esse polietileno, ele tem duas versões. Você vai encontrar o polietileno de alta densidade, e o polietileno de baixa densidade. Então, você vai encontrar uma sigla PEAD. Polietileno de alta densidade, é aquele que tem cadeia linear. Professor, é importante saber isso? Lógico que é. Prova do Enem adora esse tipo de consideração. O polietileno de alta densidade é aquele que apresenta a cadeia linear. E como a cadeia linear, ele tem alta força de atração intermoleculares entre as suas fibras. Logo, grande atração, ele é um plástico de alta densidade, portanto, é um plástico rígido. Garrafas, brinquedos, os eletroeletrônicos e eletrodomésticos do nosso dia a dia. Já o polietileno de baixa densidade, ou na sigla inglesa, ele é um polímero de cadeia ramificada. Uma cadeia ramificada, menor força de atração, portanto, um plástico com menor força de atração, um plástico mais flexível. Sacos plásticos, revestimentos de fios e embalagens. Então, aquele plástico mais maleável que você encontra em casa é o plástico polietileno de baixa densidade. Já o plástico rígido, polietileno de alta densidade. Então, cuidado, que o polietileno ele pode ter duas versões. O de alta densidade, que é o rígido, cadeia linear, e o de baixa densidade, que é o flexível, que tem cadeia ramificada. Anotem isso, deixem muito bem anotado, porque isso é importante para as nossas provas. Só que além do polietileno, você viu também o polipropileno. Para que serve o polipropileno? 1, 2, 3. 3 carbonos prop, dupla em terminação O. Propeno ou propileno. Quebra a dupla ligação, vira o polipropileno, onde que eu encontro tapetes que você tem na frente da casa ou na frente da porta. Aí você encontra naquela famosa cadeira plástica que muitos têm em casa e peças para automóveis. Então, o tapete, o painel, o banco, muitas vezes é feito desse material do polipropileno, que tem 3 carbonos, arrebenta dupla, forma o monômero em questão. Próximo polímero, você viu o tal do PVC. PVC é policloreto de vinil. É uma sigla inglesa que na nossa língua portuguesa representa policloreto de vinila. Por quê? Porque eu tenho cloreto de vinil. Qual é o nome? Deixa eu colocar sua caneta aqui. Qual é o nome desse radical preso ao cloro? Vinil. Cloreto de vinil ou cloroeteno, que é o nome oficial. Então, o cloreto de vinil arrebenta a dupla e vai virar um policloreto de vinil, chamado PVC. Para que ele serve? Tubos e conexões, pisos, filmes para embalagens, discos, capas de chuva, couro sintético. Então, nossa, comprei uma jaqueta de couro ecológico. O que é esse couro ecológico? PVC. Nossa, comprei um carro com couro ecológico.
PVC. É o mesmo material do disco, o mesmo material que você encontra em tubos e conexões, é o mesmo material que você encontra em piso. Tem alguns pisos vinílicos na forma de lâminas ou de mantas. É esse material que você encontra. E aí nós fechamos a aula da semana passada nesse polímero aqui, ó, o poliestireno representado por PS. Professor, não deveria ser PE? O PE é o polietileno, e todas essas siglas vêm da língua inglesa. Então, estireno começa com S na sigla inglesa. Já vou te dar essas definições. Estireno está aqui. Primeira dúvida que o aluno poderia ter. Professor, como é que é o nome desse composto? Esse composto pode ter duas variações de nome. Primeira nomenclatura. Se você pegar a cadeia benzênica como cadeia fechada, cadeia principal, vinilbenzeno. Esse é o primeiro nome que você pode encontrar. Agora, eu posso encontrar essa cadeia aberta como cadeia principal, então eu vou ter o nome fenileteno. Dois nomes você pode adotar. Vinilbenzeno, como nome oficial, ou então fenileteno. Rompe a dupla e você vai ter o chamado poliestireno. Para que serve o poliestireno? Pratos, xícaras, plástico rígido, transparentes, isopor, poliestireno expandido. Então você vai encontrar isso em seringa, talvez foi um dos primeiros polímeros da sua vida. A sua mamadeira, a sua lancheira era feita de poliestireno. Então, tudo que é rígido e transparente, que é usado para aquecimento, é usado poliestireno. Seu cartão bancário é feito à base do poliestireno, mas uma das grandes aplicações, principalmente para a sua prova de vestibular, é o isopor. O que é o isopor? É o poliestireno expandido. Geralmente, eles utilizam o poliestireno com uma molécula chamada pentano, que é um gás, então eles colocam lá dentro, ele expande, e você tem aquela estrutura clássica do isopor, que é bem leve e é um ótimo isolante térmico e acústico. Então, essa é a função do poliestireno. Tudo que você viu nessas telas foi da semana passada. Então, agora, próxima tela, novidade. Próximo polímero, PTFE. Parece sigla de partido político, mas isso significa poli, tetra, fluor, eteno ou etileno. Por quê? Porque uma das perguntas que a prova vai fazer para você é essa daqui, ó. Qual é o nome oficial para esse composto usado como monômero? 1, 2, 3, 4 átomos de flúor. 4 vezes a repetição, tetrafluor. Tetrafluor. 2 átomos de carbono et, dupla em terminação O. Tetrafluoreteno ou tetrafluoretileno. Quase um trava-línguas. Como eu vou arrebentar dupla ligação, vai ficar simples e as ligações sigmas, uma para cada ponta, eu vou ter o politetrafluoretileno, que tem um nome comercial chamado de Teflon. Isso é fácil, nem coloquei as imagens, mas elas vão aparecer já já. Para que serve o Teflon? O Teflon tem a grande função de ser antiaderente. Na hora que você pegar a prova, vocês vão ver que a maior parte das questões é assim. Ele dá na primeira coluna uma série de polímeros e na segunda aplicações. Provavelmente um dos polímeros da primeira coluna vai ser o Teflon. Para que serve o Teflon? Ele é antiaderente. Provavelmente na sua casa tem várias panelas, mas deve ter uma frigideira mais ou menos desse diâmetro aqui que serve para quê? Exclusivamente para fritar ovo. Aí você percebe que o ovo não gruda. Professor, na minha frigideira gruda, porque o Teflon já foi rompido, então já é uma panela mais antiga, ou então é uma panela que não tem um bom revestimento com esse Teflon, mas a grande aplicação para ele é anti-aderente. Então, revestimento de panelas, fita da rosca, próteses humanas, para quem vai fazer a parte de biologia ou a parte das biológicas, medicina veterinária, odontologia. Próteses, hoje, nós podemos trocar partes do corpo com o Teflon. Por quê? Porque ele tem uma baixíssima reatividade e tem uma grande vantagem de ser antiaderente. Porém, uma dúvida universal. Professor, a maioria dos polímeros são hidrofóbicos? A maioria dos polímeros são hidrofóbicos, porque a cadeia é muito grande. Então, a maior parte dos polímeros que você vai encontrar, menos os naturais. Por exemplo, polissacarídeos. Você tem polissacarídeos que são solúveis em água, que são polímeros.
Mas a maioria dos polímeros que eu tenho aqui, que é polietileno, polipropileno, são insolúveis em água, a grande maioria. Agora, uma dúvida universal. Eu não vou dar a resposta. Vou dar uma dica, só para vocês procurarem depois. Se o Teflon, e fora que você já deve ter visto algumas propagandas da televisão, use a frigideira de uma marca famosa que nada gruda. O cara coloca um monte de coisa lá dentro e não gruda. Se o Teflon é 100% antiaderente, se nada gruda no Teflon, como é que grudaram o Teflon na panela? Como é que colocaram o Teflon no revestimento da panela, do cabo, essas coisas do gênero? Se o Teflon é 100% antiaderente, nada gruda nele, como é que grudaram ele na panela? Eis a dúvida universal que você vai procurar. Então, eu não vou dar resposta, mas procure. Se o Teflon é 100% antiaderente, como é que grudaram ele na panela, ou como é que a panela grudou no Teflon? Porque ela não solta. Se você aquecer lá, você percebe que ela fica grudada. Em uma boa panela, aí você vê a diferença de preço. Nossa, tinha uma frigideira por R$ 7,90 para comprar no mercado e outra custava R$ 99. Só que aquela panela de R$ 7,90, 3 ou 4 frituras já começa a descolar do fundo. E aquela panela que é mais cara tem uma melhor qualidade desse Teflon, mas a princípio ele é anti-aderente. Se nada gruda, como é que grudaram o Teflon na panela? Pesquisem depois. Isso é um plástico, um polímero importante para o nosso material. Próximo. PVA, poliacetato de vinila. Para um pouquinho que eu vou entrar agora no conceito de nomenclatura. No conceito de nomenclatura. Aquelas vermelhas da Polishop é muito mais caro. Mas veja bem, o Teflon, deixa eu só voltar um pouquinho aqui por curiosidade. O Teflon, ele é branco. O Teflon é branco. Sabe a fita da rosca? Ela é branca. Isso lá é feito o material do Teflon. O que você deixa colorido são corantes. Então, você pode... Fora que nas primeiras frigideiras de Teflon, a frigideira era branca. Só que o que acontece com o branco, com o passar do tempo, ele começa a ficar amarelado, dá uma sensação que fica encardido, que está sujo. Para evitar esse problema, taca um corante preto lá dentro e aí a frigideira fica preta de qualquer maneira. Então, se tiver alguma coisa encardida, você não percebe. Então, aí tem aquele corante vermelho, o pessoal até colocou a propaganda ali, ó, nossa, tem umas frigideiras com um Teflon vermelho, mas podia ser amarelo, podia ser roxo, poderia ser cor-de-rosa, podia ser metade preta, metade branca, ao jeito que você quiser. Mas são corantes que o pessoal acrescenta. Então, a Franciela fez uma boa pergunta ali, ó. Então, 100% antiaderente. Mas a pergunta ainda fica. Se nada gruda, como é que grudaram esse Teflon na panela? Procurem depois. Próximo, vamos falar sobre o PVA. Nomenclatura. Primeiro, que função orgânica eu encontro aqui, ó? Qual é a função orgânica encontrada no C-O presa ao oxigênio e um radical? C-O presa a O e o radical, um éster. Então, C-O presa ao oxigênio e um radical é um éster. Primeiro, por quê? Se no lugar da minha mão aqui, ó, tivesse um H, C-O presa a OH, eu teria um ácido carboxílico. Sai o hidrogênio, entra um radical. Portanto, eu tenho um éster. Pergunta provável de prova. Deixa eu apagar aqui, ó. Qual é o nome desse éster? Então, o éster, ele veio daqui, ó. CH3, C-O presa a OH. Qual que é a nomenclatura para um ácido carboxílico? Se aqui tivesse um hidrogênio, eu teria o ácido etanoico, etianico, etanoico, ou o ácido presente no vinagre, que é o ácido acético. Só que nomenclatura de éster, nós vimos isso na aula da semana retrasada, que foi uma reação sobre esterificação, troca o ico para ato. Então, em vez de etanoico, vira etanoato, em vez de acético, vira acetato de... E o nome desse radical aqui em cima, qual que é o nome desse radical que tem dois carbonos com uma dupla? Vinil. Acetato de vinil ou acetato de vinila. Arrebenta a dupla ligação, vai virar o poliacetato de vinila, o chamado PVA. Para que serve o PVA? Antes de eu colocar as aplicações, um grande enigma, uma grande frustração da sua infância, hoje eu vou tirar. Quer ver? Para que serve o PVA? Tintas, colas, goma de mascar. Só voltar um pouquinho, ficou borrado. Volta mais um pouquinho, agora vai. Então, nós vamos encontrar aqui, ó. Tintas, colas, a famosa goma de mascar, o popular chicletes. Quer ver? Eu vou pedir
para que vocês tentem colocar aí depois no chat a resposta dessa informação. Então, quando vocês eram bebês, você sempre tinha aquela alimentação lá, o leite materno, você não podia o leite materno, tinha aqueles leites próprios para a criança. Aí você foi crescendo, crescendo, e um belo dia você foi apresentado para o mundo maravilhoso dos doces. Chocolate, bala, pirulito, nossa, que maravilha. Só que você vai lembrar o primeiro dia da sua vida em que você ganhou uns chicletes. Do irmão, do tio, do primo, alguma coisa do gênero. Só que não é que você ganhou esses chicletes, você ganhou uma recomendação. E eu vou brincar com vocês agora. Preencha a frase. Quando você ganhou esses chicletes, a frase era a seguinte, ó, toma cuidado, não engula, porque se você engolir, responda para mim a frase, continua a frase. Porque se você engolir os chicletes, o que acontece? Coloca a frase. Se você puder contribuir com a nossa informação ali no chat, facilita a minha vida. Na hora que você engolir os chicletes, o que vai acontecer? Quer ver o que vai aparecer? Igual não tem aqui minhas respostas aqui, ó. Vai grudar nas tripas, é bem essa expressão, gruda no estômago, o intestino vai funcionar direito e coisa do gênero. Então, agora eu vou estragar a infância de vocês. Estragar não, vou deixar ela de forma um pouco mais científica. O que aconteceria se você engolisse os chicletes? Então, na hora que você estava lá com seus 3, 4, 5, 6 anos, não sei quanto que você ganhou os chicletes. Você ganhou essa recomendação, não engula. Se engolir, vai te dar um nó nas tripas, vai grudar as tripas, vai grudar o intestino, vai atacar teu estômago, vai grudar o estômago, e você vai morrer. Você ficou com medo. Aí, o belo dia que você estava com o chiclete, você engoliu os chicletes. O livro da vida abriu, aquele túnel de luz, aquelas mãos pegando você, você pensando que ia morrer, e aí você lembra dos pecados que você fez com 5, 6 anos. Que pecado que você fez? Se chamou o amigo de bobo. Você colou na prova lá do prezinho. Você fez algumas características. Então, o que nós temos? Nós temos aí uma goma de mascar que foi engolida e você morreu? Não. O que acontece se você engoliu os chicletes? Nada. Absolutamente nada. Você já pegou ou já viu uns chicletes na rua no verão, tipo no asfalto, na hora que você pisa daquela massa gosmenta? É isso que acontece no teu estômago. Simplesmente você tem uma massa grudenta. Como o estômago não consegue digerir esse material plástico, ele joga para o intestino. Ele fala assim, toma que é teu. O intestino, que é básico, não consegue também fazer degradação, se junta com aquele material que já está no intestino, bolo fecal, se junta e você depois, cedo ou tarde, vai perder aquele material. O que pode acontecer é que você tenha um aumento de acidez ou um problema intestinal. Só. Mas você não tem, nossa, gruda as tripas. Primeiro porque o chiclete no estômago ele vai ser dilacerado, ou seja, ele vai ficar aquela massa gosmenta, não vai grudar. Assim funciona esse material. Pegou na Wikipédia, tá, mas tudo bem. Tem gente que foi procurar lá por causa do Teflon, curiosidade. Eu acho isso bacana quando você fica curioso pela ciência, que você quer saber como as coisas funcionam, e não essa parte popular. Nossa, dá nó nas tripas. Mas dá mesmo? Morre? Não. Só que, logicamente, você não vai ficar engolindo chicletes toda hora, porque aí aumenta a acidez, pode dar azia, gastrite, pode dar algum problema intestinal. É lógico que você não vai ficar engolindo chicletes toda hora. Agora, a não ser que você pega aqueles chicletes de shopping, sabe aquelas maquininhas que você coloca moeda? Só que os chicletes parece uma bola de tênis. Eu não sei como é que vocês conseguem engolir aquele, aliás, colocar na boca aquele negócio. Parece um avestruz, você coloca lá dentro, aí sim, se você engolir aquilo, sufoca. Aí você morre por parada respiratória, não porque deu nó nas tripas. Lá você tem a goma de mascar. Quer ver outra coisa da infância? Muitas vezes você estava mascando chicletes e alguém chato da família chegava assim, credo, você está mascando chicletes, sabia que chicletes é feito de... Preencha a outra frase da sua infância. Você sabia que chicletes é feito de... Aí o que acontece? Aí vem as frases. Aí é feito de petróleo. Nossa, sabia que isso é feito de couro de boi? É feito de couro de sapo. Olha lá, tá vendo? Ó, joelho de boi, dinossauro... Boa, não, dinossauro morto não é. Mas de qualquer maneira, assim, clássico da infância. Nossa, você está com chiclete, você está mascando chiclete, sabia que isso é feito de couro de boi, é feito de couro de sapo, sabia que isso é derivado do petróleo? O petróleo é correto, essa forma é correta. Agora, que é feito de couro de sapo, couro de boi, isso é mito da infância, da mesma forma que comer chicletes ou engolir chicletes vai te dar nó nas tripas. Isso não acontece. Então, significa que, cuidado, que petróleo não é dinossauro morto. Lá na aula de petróleo eu falei que o petróleo é derivado do mar, de objetos, de seres
marinhos, não tem nada a ver com dinossauro morto aí, não. Então, lembra-se da aula, cuidado com isso aí. Então, os chicletes, ele é feito do petróleo. Isso é correto. Então, sabia que você está mascando o negócio do petróleo? Tá? Estou sim. É um negócio do petróleo com açúcar, com corante, com aromatizante, essas coisas do gênero. Então, o petróleo é sushi. Então, de uma forma indireta, o sushi um dia vai virar petróleo. Pode ser. E é pequenos animais, é plâncton, é microalgas que virou petróleo. De qualquer maneira, não está errada a tua frase, mas o sushi que você come, esse não vai virar petróleo, ele vai virar outra coisa, vai virar biogás uma hora ou outra, ou então adubo, mas não petróleo. Outro detalhe da sua infância, cola branca. Cola branca. Quantas vezes na vida, quer ver, a tia, a primeira pedra, que nunca fez isso na vida, colocou cola branca na mão, esperou secar só para ficar puxando, ou então cola branca na mão e fica fazendo assim, ó, só para ver aqueles pedacinhos caírem. Se você não fez isso, você não teve infância. Ainda pode resgatar isso. Então, vai lá, pega a cola branca, coloca na mão, já secar, só para puxar esse processo. Ou então, lá na sua escolinha, você já viu algum amigo tomando cola. Estava assim, ó, tomando cola. Professor, o que acontece se tomar cola? Nada, é igual a engolir chicletes, porque o mesmo material, os chicletes, a goma de mascar e a cola branca têm a mesma composição, PVA, poliacetato de vinila. Essa é a ideia. E outra grande característica, a cola. Além da cola branca, quer ver uma outra coisa? Adesivos, figurinhas de uma forma geral. Então, cola branca mais papel crepom, um caos. Aí é outra coisa. Mas veja bem, a cola branca, papel crepom é uma outra coisa, é o caos. Mas vamos voltar novamente para a infância. Tem algumas brincadeiras. Qual é a primeira vez na vida que você se sentiu gente? Tem gente que fala assim, quando eu nasci, já nasci poderosa, já nasci poderoso. Tá, mas a primeira vez que você se sentiu importante, a brincadeira é quando você troca aqueles caderninhos de 48, 60 páginas por um caderno de 10 matérias. Lá você se sentiu o máximo. Quer ver o que aconteceu? Aí você foi pro seu pai, principalmente pro seu pai. O seu pai geralmente é pão duro. A mãe mais mão aberta, se bem que muitas vezes é o contrário. Aí você vai com o pai lá na papelaria, você está afim de comprar aquele caderno de 10 matérias. Só que quando você queria o teu primeiro caderno de 10 matérias, era um caderno, digamos assim, de marca. Quer ver o que aconteceu? Vamos fazer uma regressão. Você foi com o pai que é pão duro na papelaria, foi lá comprar caderno. E aí o pai olhando os preços lá do caderno, e você queria aquele caderno da Capricho, aquele caderno lá que tinha umas figurinhas bacanas, etc e tal. Olhava o preço, nem sei o preço disso, mas R$99. R$99 um caderno da marca X. Aí aquele caderno assim que tinha uma palmeira, praia, areia, uma moto saltando, bicicleta, alguma coisa do gênero, R$14,90. Um caderno R$99, outro R$14,90. Aí o pai chegava assim, olha filho, que legal aqui, ó, praia, palmeira, mergulho, tartaruga, R$14,90. Não, era aquele, R$99. Olha, se você levar esse, pode levar mais um penal, mais alguma coisinha lá. Não, era aquele. Por que você queria comprar aquele caderno? Porque aquele caderno tinha figurinha. E se bobear, o teu caderno continua tendo figurinha, porque senão arrancou. Para que comprar o caderno de R$99 se você não usou as figurinhas? Ou então o contrário. Em 2 horas as figurinhas acabaram. Você colocou figurinha em tudo que era parte do teu quarto, colocava até na tela, assim, ó, pai, ó, figurinha. O pai era assim, meu Deus, aquela figurinha dessa, R$2. Lá você tinha os adesivos. Aqueles adesivos são feitos de PVA. A última Copa do Mundo, você teve um álbum de figurinha, que era uma figurinha autocolante. Simplesmente tirava aquela coisa e colava. O que era aquela cola? PVA. O mesmo material da goma de mascar e o mesmo material da cola branca. Então lá você tem lá aqueles adesivos que volta e meia se encontra lá, importante, você cola para lá para cá, feito de PVA. O mesmo material encontrado nesses 3 sistemas. Então, plástico, polímero é importante no nosso dia a dia. E repare que o acetato de vinilo plástico, ele não é um elastômero. Por quê? Porque você pega, muitas vezes você pega o chiclete, você puxa ele até estica, mas se você soltar, ele não volta. Então, o elastômero você estica e ele volta. O polímero, o acetato, você puxa e ele não volta para a tua cara. Simplesmente puxa e ele cai. Ele não é chamado de elastômero.
Só cuidado com isso aí. Ele é um termo fixo, termo moldável, ou seja, você consegue fazer bolinha, você consegue esticar, ele pode ser moldado à medida com a sua característica. Então, polímero importante do nosso dia a dia. Próximo. Vamos falar agora sobre os polímeros acrílicos. Só voltar um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Esse PVA encerra os nossos polímeros vinílicos. Agora, o que você vai ver? Os chamados polímeros acrílicos. Lembrando lá no comecinho da aula que o polímero acrílico é aquele derivado do ácido propenoico. Aquele que tem 3 carbonos, uma dupla, para quebrar dupla, mais a função ácido na ponta. Polímeros acrílicos. Dá uma olhadinha já nessa tela inicial. O que você já tem de importância? Você tem uma fralda, você tem lá alguns objetos de casa que são transparentes, que é o acrílico, você tem os novelos de lã, blusa de lã, cachecol, meia, luva, todos esses materiais são derivados de polímeros acrílicos. Um primeiro polímero, talvez um dos mais fáceis de você encontrar no seu dia a dia. É esse daqui, ó, 1, 2, 3. 3 carbonos prop, dupla ligação em, mais a terminação. Que função orgânica é caracterizada nesse CN? Lá você tem um nitrilo ou nitrila. Portanto, 3 carbonos prop, dupla ligação em, mais a terminação nitrila. Propeno, nitrila. Esse é o nome oficial. Só que o nome usual, ele é chamado de acrilonitrila. Por quê? Porque ele é derivado do ácido acrílico 1, 2, 3. Só que nesse carbono aqui, ó, esse carbono tinha C-O, 3OH. Através de uma reação, uma premissa de reação, tiramos a carboxila e colocamos uma nitrila no lugar. Nitrila é porque tem o CN e o acrilo porque é um derivado do ácido acrílico. Professor, mas ele tem aqueles 2 carbonos com uma dupla ligação. Tudo bem, dá para pensar que é vinílico, mas o precursor, a matéria-prima para a fabricação desse polímero veio do ácido acrílico, que é o propenoico. Essa é a estrutura. Arrebenta a dupla e você vai ter a poliacrilonitrila. E o que é a poliacrilonitrila? A chamada lã acrílica. Onde que eu vou encontrar essa lã acrílica? Roupa de criança bebê, para ser mais preciso, a sua blusa de lã. Provavelmente hoje não está tão quente, também não está tão frio, você está de camiseta, está de moletom, ou está com uma blusinha leve de lã. Se você olhar na sua etiqueta, está escrito 100% acrílico. Esse mesmo material você encontra em gorro, em touca, em luva, cachecol. É a chamada lã acrílica. Quando você vai na casa da avó, da bisavó, ela está tricotando, fazendo crochê, lã acrílica. E fora que, algumas horas atrás, você estava envolvido em um acrílico, que é o cobertor. O seu edredom é feito desse material. Então, cobertores, mantas, carpê, o carpê, para quem tem carpê em casa, embora muitas vezes o pessoal tem rinite, sinusite e não tem carpê. Mas o carpê, o seu edredom, o seu cobertor, sabe aquele cobertor mais fininho, que é quentinho e tal? Aquele cobertor é feito de lã acrílica. Ele é feito de PAN, poliacrilonitrila. Cuidado com essas siglas, que essas siglas volta e meia vão ser encontradas. Mas não se preocupe. Eles vão falar assim, esse material é feito de PAN. Aí abre parênteses, poliacrilonitrila. É um derivado acrílico do ácido propenoico, que você tem a chamada lã acrílica. Outro acrílico importante para o nosso dia a dia tem um nome que é um trava-língua. O polimetacrilato de metila. Polimetacrilato de metila. Se você falar umas 5 vezes seguidas, trava a tua língua, nem teu nome você consegue falar depois. PMMA. Polimetacrilato de metila. Todas essas siglas que você encontra são originadas da língua inglesa. Por isso que muitas vezes tem essas trocas aí. O plexiglass. Mas que esqueça, o que me interessa está para cá. Agora, novamente. Que função orgânica aparece no meu monômero de origem? Qual é a função orgânica que aparece no monômero de origem? Que função orgânica é essa daqui? C-O presa O. Essa função é característica de um éster.
Então, novamente, eu tenho um éster para mexer com esse sistema. Qual é o nome do éster que me deu origem? Se aqui embaixo, no lugar do CH3, eu tivesse um H, C dupla O presa OH, eu teria um ácido carboxílico. Qual é o nome desse ácido que deu origem? 1, 2, 3 é a cadeia principal, eu tenho um radical. Como é que é o nome desse radical da cadeia principal? Metil. Metil propenoico. Metil propenoico. Só que se lembra que o propenoico, CH2C, C dupla OH, é chamado de ácido acrílico. Portanto, metil propenoato de metila. Esse é o nome oficial. Metil propenoato de metila. Ou então, o nome usual, metil, aí ficaria acrilato de metil. Só que daí o pessoal botou um meta no meio, não sei por que eles fazem essas mudanças para complicar um pouco a nossa vida, mas de qualquer maneira, metil, meta-acrilato de metila. Esse é o monômero de origem. Arrebento aquela dupla ligação e na hora que arrebenta a dupla, eu vou ter o poli, metil, meta-acrilato de metila. E com o nome desse, ninguém vai colocar o nome desse popular. Então, eles chamam isso de acrílico. E onde que você encontra acrílico? Numa série de informações técnicas do seu cotidiano. Lente de contato rígida. Para quem já usou lente de contato, hoje tem aquelas flexíveis, que não é desse material, mas tem a lente de contato rígida. Essa lente de contato rígida é feita por esse polímero. Além do que, embora a maioria de vocês é tudo menor de idade, não poderia frequentar esse tipo de festa, mas tem duas palavras da língua inglesa, quando pronunciadas de forma juntas, dão uma certa saudade. Quer ver? Open bar. Só que como vocês são menores de idade, o teu open bar é do quê? Livre com chocomilk, com capo de uva. Ou então, já teve uma festa uma vez aí que tinha open bar de água mineral. Olha que beleza, Sandy Júnior. Então, você tem lá open bar. E quando você vai nessas festas, normalmente você ganha um copo, para evitar que você fique trocando de plástico. Então, esse seu copo é único, é para você. E esse copo é feito de acrílico, desse material chamado polimetacrilato de metila. Ou então, hoje, talvez eu apostaria assim, hoje, essa imagem clássica. Você vai no mercado, você vai na farmácia, você vai em alguma venda, você tem uma barreira do caixa com você. Do que é feita essa barreira? De acrílico. Portanto, como nós estamos falando em cotidiano, e 2020 foi um ano e está sendo um ano difícil, provavelmente a grande cobrança de 2020 nos vestibulares vai ser alguma coisa referente a alguma molécula que foi usada esse ano, ou então alguma forma de contenção do vírus, e uma das formas mais eficazes é o isolamento. Você tem uma lâmina de acrílico. Então, é que você vai pagar, tem uma barreira, aquela barreira é transparente, e essa barreira transparente é feita do quê? De acrílico. Ou então você vai no banco, você tem as cabines, tudo isso é separado por acrílico. Não sei se vocês votaram no domingo. Lá, quem estava ali na mesa, o mesário ali, ele tinha lá uma espécie de um capacete. Na realidade, é um protetor. Então, tinha máscara e tinha uma redoma em volta. Aquela redoma é feita de acrílico, polimeta-acrilato de metila. Então, você vê muitas vezes na rua, o pessoal andando com aquela parte de isolamento, que é transparente. Aquele material transparente nada mais é do que um acrílico. Portanto, se eu fosse fazer alguma aposta para algum vestibular sobre algum polímero, eu apostaria nisso aqui, inclusive nessa imagem. A questão pode vir com uma imagem, ele nem adora essa parte de imagem, então ele fala assim, 2020 teve lá o processo da pandemia, ainda continua tendo, cuidado aí, está aumentando inclusive os casos, o isolamento. Então, como é que você pode proteger o funcionário com alguém que esteja com corona? Isola com acrílico. Qual é o acrílico? Esse daqui. Que função química eu encontro? Esta. Como é que ficaria a nomenclatura oficial? O usuário poderia fazer uma série de perguntas importantes a respeito dessa estrutura. Só que toda essa parte de cadeia, nomenclatura, isomeria, nós vamos revisar já nas próximas semanas. Então, semana que vem e na outra, nós ainda temos aula normal, aí começam as aulas de revisão. Então, a gente vai revisar tudo isso de novo. Classificação de cadeia, hibridação, nomenclatura, reconhecimento de função, para você ficar tinindo até o dia da tua prova. Ah, professor, mas eu vou fazer prova ano que vem. Ano que vem está aí já. Se você analisar, hoje é dia
19, né? Ou seja, 19 de novembro. Daqui o mês já é quase Natal, daqui já é Ano Novo, e daqui a pouco você já está em janeiro, está fazendo prova do Enem. Aí não sei se fez a prova presencial ou a prova virtual, de qualquer forma, o Enem está acontecendo. Então, isso aqui é um polímero importante para o seu vestibular. Vou continuar. Tem um outro polímero que não... Fazer conexão aqui. Que não tem na apostila de vocês, que não está presente, mas eu acrescento aqui, ó, o poliacrilato de sódio. O que é esse poliacrilato de sódio? Primeiro, derivado, novamente, ó, derivado do acrílico. O ácido acrílico é aquele que tem 3 carbonos e uma dupla ligação. 1, 2, C dupla O preso a OH. Se no lugar da minha mão tivesse um hidrogênio, eu teria o ácido propenoico ou ácido acrílico. Portanto, tiro a terminação ico do acrílico para ato, vai virar acrilato de metila. Esse é o meu monômero. Arrebento a dupla ligação e vai virar o poliacrilato de metila. Professor, para que ele serve? Aqui não tem muita aplicação. Só que eu vou pegar esse poliacrilato de metila e vou fazer uma nova reação. Professor, eu preciso saber dessas reações? Não, você não precisa saber dessas reações. É importante que só você reconheça que aqui tem um éster, que é derivado do ácido propenoico, que é o ácido acrílico. Troca ico para ato, vai virar acrilato de metila. E esse poliacrilato de metila vai reagir com hidróxido de sódio, não sei porque aparece a linha vermelha, mas você vai pegar aquele polímero, vai reagir com hidróxido de sódio e vai formar o poliacrilato de sódio. É esse polímero aqui que vai me interessar. Poliacrilato de sódio. Para que ele serve? Já vamos comentar. Então, olha só. Há umas 2 semanas atrás, você viu uma aula chamada esterificação / hidrólise. Esterificação, hidrólise e saponificação. O que é uma saponificação? É uma reação que produz um sabão. E como é que eu produzo um sabão? Você vai pegar um éster, vai reagir com uma base forte. Professor, então isso aqui é uma saponificação? Não. Porque sabão é um sal de ácido graxo. O ácido graxo é aquele que tem uma cadeia muito longa. E aqui a minha estrutura original não tem uma cadeia longa. Portanto, isso aqui não é considerada de saponificação. É só uma hidrólise básica. Arrebenta, bom, já você viu aqui, arrebenta essa ligação aqui que tem a linha vermelha e você vai formar o poliacrilato de sódio. Professor, espera aí que eu vou anotar essas reações. Não se preocupe com as reações. Essas reações, elas vêm desenhadas na prova. E primeiro por quê? Se você virar a folha e dar de cara numa questão dessas, a primeira coisa que vem à sua mente é aquela reclamação clássica. Meu Deus, olha o tamanho dessa questão. Olha quanta molécula tem, quanta ligação ele tem que analisar. Esqueça. O máximo que você vai ter que analisar, que aqui tem um éster, aqui eu estou reagindo com hidróxido de sódio, que é uma base forte, para formar o poliacrilato de sódio e mais moléculas de metanol. Se você lembrar da saponificação, o éster reage com base, produzindo sal mais álcool. Essa é a reação clássica. Só que saponificação, a cadeia do sal tem que ser uma cadeia longa, porque eu tenho uma parte apolar na cadeia, que se dissolve na gordura, e a parte polar, que se dissolve na água. Essa é a estrutura da cadeia anfifílica. Uma cadeia de sabão, uma cadeia de detergente se dissolve tanto na gordura quanto na água. E qual é a grande aplicação do poliacrilato de sódio? Para as meninas. Naqueles dias em que você está no ciclo menstrual, hoje você tem uma série de produtos que tem o conforto em casa. Agora imagine, volte, e se você morar perto da avó, bisavó, se for viva, pergunta para elas o que elas faziam quando elas misturavam, se bem que muitas vezes elas nem misturavam porque elas casavam tão cedo, 13, 14 anos, tinha aquela carrada de filho, nem misturavam muito. Mas pergunta para elas o que elas faziam quando estavam no período menstrual. Ah, usava absorvente. Não tinha absorvente na época. O que elas usavam? Você imagine hoje como a química é importante no seu dia a dia. Hoje nós temos o poliacrilato de sódio, que é usado para quê? Fraldas descartáveis e absorventes íntimos. Hoje você tem uma tecnologia que você está no seu ciclo menstrual, se usa o absorvente. O absorvente lá de última geração, que absorve a noite inteira e coisas do gênero. Agora imagine que não existisse esses polímeros. Você estaria usando agora uma fralda de pano.
totalmente desconfortável, ia manchar roupa, aquelas coisas do jeito. Hoje, até algumas vezes, mancha já. Então, imagine se você não tivesse essa tecnologia da química para ter esses polímeros que são altamente absorventes. E por que absorve? Devido a essas ligações aqui, ó. Eu tenho um polímero, mas aqui tem um sódio mais e tem um O menos. Eu tenho uma ligação iônica. Essa ligação iônica atrai a molécula de água. Os hidrogênios são atraídos pelo átomo de oxigênio e o oxigênio da água é atraída pelo sódio mais. Então, esse polímero é um polímero altamente absorvente de água. Tanto que alguém lá no começo falou assim, professor, os polímeros são hidrofóbicos? Depende. Aqui nós temos um polímero que tem uma alta aceitação pela água. Ele absorve a água com uma facilidade tremenda. Então, fraldas descartáveis e os absorventes íntimos. Então, para colocar o nosso cotidiano novamente em prática. Esses são os chamados polímeros os polímeros acrílicos. É um polímero de adição, mas ele é chamado de polímero acrílico. E aí, para fechar esse sistema, vamos falar um pouquinho sobre os nossos polímeros diênicos. O que é um polímero diênico? Aquele que tem duas duplas ligações. Só que as duas duplas ligações vão ser rompidas e a dupla ligação vai para o centro da nossa estrutura. Professor, eu tenho que saber isso também? Não, não precisa saber esse tipo de processo. Mas é só lembrar que o diênico é aquele derivado de duas duplas ligações e a dupla vai para o centro e as duas ligações remanescentes ficam nas laterais para formar o polímero de origem. O principal polímero diênico é esse daqui. Para quem gosta de caneta marca-texto, gostaria muito que você colocasse em cima dessa expressão isopreno. Borracha natural. A borracha natural, ela é derivada desse monômero. Para e volta no tempo e espaço. Se bobear, não. Ainda nós já tínhamos saído da sala de aula para as aulas remotas. Como é que eu dou a nomenclatura para esse composto que tem cadeia ramificada? Passo número 1. Achar a cadeia principal. Achei. Tudo que está fora é radical. Como é que é o nome desse radical que só tem um carbono? Metil. 4 carbonos na cadeia principal but, uma dupla ligação no carbono 1, outra no carbono 3, portanto but, 1,3, duas duplas dien, mais a terminação O. Por que só tem carbono e hidrogênio? Portanto, metil, but ou buta 1,3-dieno. Professor, você não vai numerar a posição do radical? Não precisa, porque o radical ele pode estar aqui ou aqui. Mas se eu colocar ele aqui, aí a numeração vem da direita para a esquerda e ele continua no carbono 2. Então, não há necessidade de colocar o 2 no radical metil. Só que esse metil but ou buta 1,3-dieno, ele tem um nome chamado de isopreno. Grava bem esse nome. Isopreno, ele é um monômero da borracha natural. E da onde que vem a borracha natural? Ela vem de uma árvore chamada seringueira, aí você faz sulcos nessa seringueira e começa a escorrer aquele líquido branco que é chamado de látex. E desse látex que você faz a chamada borracha natural. Cerca de 30% do total de elastômeros consumidos no mundo vem da borracha natural da seringueira. Ou seja, isso aqui é um elastômero. Ou seja, voltou à estrutura original. Isso aqui é feito de borracha natural. Então, essa é a ideia do primeiro polímero diênico importante para o nosso material. Porém, a borracha natural tem um pequeno problema. Aliás, 2 pequenos problemas. Quando a borracha natural ela é aquecida, ela fica mole e pegajosa. Se a borracha natural for resfriada, ela fica dura e quebradiça. Então, olha só, imagine fazer um pneu com borracha natural, 100% natural. Vou vender esse pneu para o Nordeste. Aquela temperatura de 40 graus, o asfalto uma temperatura maior, vou pegar o pneu derrete no Nordeste. Vou lá para o Rio Grande do Sul, naquelas cidades de Urubici, São Joaquim, que é frio para dedéu, vai dar temperaturas negativas. Vou ligar meu carro, ando com o carro, uma primeira pedra, o pneu quebra. A borracha quebra porque ela fica dura e quebradiça. Professor, mas isso não existe. Existe. A borracha natural, ela é feita de látex, da seringueira. Ela é mole e pegajosa quando esquenta e dura e quebradiça quando esfria. Ah, professor, então não tem pneu. Não. O que você tem no pneu, na realidade, é um negócio chamado borracha vulcanizada.
Professor, olha o tamanho dessas reações. Não precisa se preocupar com as reações. Eu só quero que você entenda o que é borracha vulcanizada. Isso é importante anotar. Então, teve um cara chamado Charles Goodyear. Goodyear. O que relaciona você com Goodyear? Ah, professor, com o pneu. Perfeito. É exatamente essa a grande vantagem. Então, olha só. Aqui eu tenho o polímero da borracha natural, várias moléculas, só que essa molécula, ela é linear. Repare que a molécula linear, ela pode ser moldada pelo aumento da temperatura. Então, se você fizer um pneu e aquecer esse pneu, ele vai derreter. Eu posso fazer isso numa outra estrutura. O que o Goodyear fez? Ele colocou enxofre, 3 a 8% de enxofre na borracha natural. E na hora que você colocou enxofre, perceba o que acontece com a minha estrutura. Aqui em cima eu tinha uma cadeia linear, aqui embaixo uma outra cadeia linear, só que na hora que você acrescentou enxofre, transformou a borracha natural numa borracha vulcanizada, você tem uma cadeia cruzada. Repare que esses átomos de enxofre, a chamada ponte de sulfeto, tem 2 átomos de enxofre, você tem exatamente uma estrutura mais rígida. Você não consegue mais derreter. A borracha natural, ela é termomoldável, ou seja, se você aumentar a temperatura, você consegue moldar do jeito que você quiser. Já a borracha vulcanizada é um polímero termofixo. Você faz ela e não consegue mais derreter. Por exemplo, pneu. O pneu, se você aquecer o pneu, ele entra em combustão, ele entra num processo de decomposição. Você não consegue fazer uma outra estrutura do pneu. Professor, mas eu já vi que existe o pneu remoldável. Está errado esse termo. Não existe pneu remoldável. Não dá para derreter pneu para fazer um outro pneu. Professor, como não? Não. O que eles fazem? Eles tiram uma camada do pneu e colocam uma nova camada em cima. Eles aproveitam a estrutura rígida do pneu, tiram aquela borracha que já está corroída e colocam uma nova camada. Mas é um novo tipo de estrutura, não é o mesmo pneu. O pneu não dá para derreter para fazer um novo pneu. A borracha vulcanizada é um polímero termofixo. Não dá para derreter. Ele foi moldado na forma do pneu e esse pneu é a forma que ele tem. Ah, mas tem o remold. Esse termo não deveria ser o termo correto. Ele é usado no comércio, mas em termos técnicos estaria errado. O que você tem muitas vezes é o pneu de borracha vulcanizada e na banda de rodagem uma outra camada de um outro polímero que você vai ver já em seguida. Então, o pneu é uma tecnologia. Você tem uma estrutura metálica, aí tem uma camada de borracha vulcanizada, e na banda de rodagem você coloca um outro polímero, que é a borracha sintética ou borracha artificial, que já já você vai ver isso daí. Então, a borracha que você tem no chinelo, por exemplo, é uma borracha vulcanizada. Quer fazer um teste para saber se é borracha natural ou borracha vulcanizada? Coloca numa estrutura aqui, por exemplo, chinelo. No verão, você coloca o chinelo no asfalto. Se o teu chinelo derreter, é porque é borracha natural. Se o teu chinelo não derreter, é porque é borracha vulcanizada. Essa é a diferença que você tem. Então, o teu chinelão, aquele chinelo que tem tiras, que se coloca um prego embaixo e tal, lá você tem uma borracha vulcanizada. Geralmente, eu volto um pouquinho aqui, ó, a borracha aqui, ó, a borracha de látex. Essa, aliás, a luva de látex é uma borracha natural. Se você aquecer ela, você vai perceber que ela derrete. Essa borracha derrete. A borracha que você tem para apagar o lápis, ela pode ser vulcanizada ou natural, vai depender da marca. Então, se você aquecer aquela borracha e perceber que ela derrete, ela é natural. Se você perceber que ela queima, é borracha vulcanizada. E na hora que você queima, sentir o cheiro de enxofre, que é um cheiro desagradável, lá você sabe que tem um enxofre na composição. Mas, geralmente, é uma mistura desses materiais aí. Agora, para a história, para quem gosta de história, o Brasil já viveu o ciclo da borracha. Não sei qual é a época lá, tanto que no ciclo da borracha trouxe muita riqueza por norte, e foi nessa época que o Brasil comprou da Bolívia o Acre, justamente porque era uma região rica em seringueiras. Então nós tivemos a incorporação do Acre no ciclo da borracha. Trouxe muita riqueza por norte, para quem já foi para Belém, tem aquele teatro maravilhoso, que foi tudo lá com mármore importado, peças importadas, justamente porque trouxe muita riqueza. Só que o ciclo da borracha não durou muito tempo, porque, se eu não me engano, os ingleses fizeram biopirataria, levaram mudas da seringueira lá para a África, começaram a cultivar seringueiras lá, e o ciclo da borracha foi destruído.
E fora que também era muito difícil para o norte pegar borracha. Imagina quem mora no sul, se ela para o norte. Hoje tem avião, tá? Mas na época não tinha nem carro. Imagina, tinha de carroça, de cavalo, tal, demorava semanas, meses para ir, mais meses para voltar. Então era muito complicado. E aí os químicos entraram em ação. A borracha natural e a borracha vulcanizada, ela não é muito durável. Se você pegar a borracha e apagar, você percebe que ela vai se esfarelando. Você imagina um pneu de borracha vulcanizada. Você anda 20 quilômetros, gastou metade do pneu. Não dá. Então, o que você tem? A borracha sintética. Só que a grande vantagem da borracha sintética aqui é que tem uma outra caracterização. A borracha sintética vai trabalhar com os chamados copolímeros. Copolímeros. O que é um copolímero? Lá no início da aula eu cheguei a comentar, mas eu volto a trazer a definição, isso aqui é importante. Formados pela adição de 2 ou mais monômeros diferentes. Copolímeros. O que é um copolímero? Alguns de vocês têm plano de saúde por coparticipação. O que é o prefixo co? É mais do que um que paga. Copolímeros é mais de um polímero. Então, a língua portuguesa entra em ação. Para você fazer a borracha sintética, você vai usar o butadieno com o estireno. Lembrando que estireno é aquele material que faz o isopor. São duas estruturas diferentes em que você vai fazer a fusão dessas estruturas diferentes para formar um polímero que foi formado pela união desses dois materiais. Então, a borracha sintética, a principal borracha utilizada na banda de rodagem dos pneus é a Buna S ou SBR. O que é o SBR? Então, estireno, butadieno e rubber. Ou seja, é essa estrutura aqui, ó, butadieno, o estireno, que da língua inglesa começa com S, por isso que é chamada de Buna S. De butadieno, Na, sódio, que é o catalisador, e S, porque vem do estireno. Professor, mas estireno começa com E. A língua inglesa começa com S. Então, é aí que vem o processo. Foram os holandeses. Opa, obrigado. Então, foram os holandeses. Ah, tá, mas é algum europeu que fez a biopterapia. Mas já obrigado pela concordância lá. São os holandeses que fizeram. Eles só andaram em Salvador, também, porque já foi para o Nordeste, sabe que é quente aquela região. Então, a borracha sintética, por somos, olha as reações que eu vou ter que fazer, você não vai ter que fazer reação nenhuma. A única coisa que você vai ter que fazer é analisar as estruturas de maneira isolada e verificar o polímero final. Então, isso aqui é um copolímero, formado por 2 ou mais monômeros diferentes que formam o nosso polímero. E o principal aqui é a borracha sintética, que ela é muito, muito mais resistente do que a borracha vulcanizada ou borracha natural. Então, a banda de rodagem, por isso que existem esses pneus, ou então caminhão, nossa, vou fazer uma recapagem, um remold. O pneu tem um desgaste natural, então o que eles fazem? Eles pegam o pneu, colocam uma nova camada de borracha sintética para aumentar a vida útil daquele sistema. Então, você reaproveita a estrutura do pneu, metálica, aquela estrutura que tem, reveste com uma nova camada para ter uma vida útil um pouco maior. Só que tem que tomar cuidado, que tem empresas que não fazem isso direito, aí o pneu estoura, aí entra em parte a segurança de quem está dirigindo o carro, essas coisas do gênero. Então, copolímeros, 2 ou mais monômeros diferentes. Quer ver um outro polímero diênico que é importante? Aliás, antes disso, questão do ITA, o vestibular mais difícil do mundo. Eu pedi para vocês destacarem uma palavrinha especial. Assinale a opção que indica o polímero da borracha natural. A borracha natural era o metil but 1,3-dieno. Só que esse metil but 1,3-dieno, ele tinha um outro nome. Qual era esse outro nome para essa molécula? Poliestireno, poliisopreno, polimetacrilato de metila, polipropileno, poliuretano. Qual era o outro nome da borracha natural? Poliisopreno. Portanto, a resposta é a letra B. Então, por isso que eu falei, cuidado com algumas palavrinhas. Polietileno é fácil, polipropileno é fácil, PVC, policloreto de vinilo é fácil, Teflon fácil porque tem F de flúor na estrutura. Agora, a borracha natural é feita do isopreno. Tem nada a ver com o nome borracha natural. E o poliisopreno faz parte da borracha natural. Então, prova do ITA, dos vestibulares mais difíceis do mundo, traz esse tipo de cobrança. Agora, um outro polímero importante para o nosso sistema chamado neopreno.
esse neopreno, você já viu algumas vezes, o que é o neopreno? Ele é um polímero diênico, duas duplas ligações e o cloro pendurado. Então, cloro, aliás, 2 cloro, but, 1,3 diano. Essa é a minha caracterização. Então, tenho 2 cloro, but, 1,3 diano. Dupla, sim, dupla, você arrebenta as duas duplas, a dupla fica no centro, você vai ter o neopreno. Para que serve o neopreno? Roupas de mergulho, tecidos para ortopedia, peças para indústria automobilística. Então, roupa de surfista, mergulhador, aí você tem um tecido neopreno, aí você tem joelheira, ombreira, você tem muitas vezes munhequeira, fica no pulso. Esse material que você usa de maneira ortopédica é neopreno. Então, alguns de vocês têm isso em casa, então alguma bermuda de ciclismo, por exemplo, tem uma bermuda de neopreno, uma camiseta que fica mais grudada de neopreno, esse é o material. Então, é um polímero diênico. São 2 apenas. Borracha natural e a borracha sintética, e o cloropreno, que é o neopreno. Então, são 3 polímeros que vocês vão encontrar na forma diênica. A borracha natural, a borracha sintética e o neopreno. Só esses 3 resolvem esse processo. E aí, por curiosidade, não tem isso no material de vocês, estou acrescentando, isso aqui é muito recente. Os polímeros condutores. Quando se fala em material plástico, material polímero, geralmente você pensa no inverso. Em volta do fio elétrico que você tem uma camada de plástico. Qual que é a função dessa camada de plástico? Ser isolante elétrico. Você tem lá na sua tomada, no seu interruptor de energia elétrica, um material plástico. O que esse material plástico é? Ele é isolante elétrico. Aí você tem um polímero que tem alta condutividade elétrica, que é esse material aqui, ó, o poliacetileno. O poliacetileno é derivado do acetileno, que tem 2 carbonos e uma tripla ligação. 2 carbonos e uma tripla ligação. Arrebenta uma dessas ligações pi, ali tem 2. Arrebenta uma e eu vou formar o poliacetileno. Só que esse poliacetileno, você vai perceber que vai ter dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Eu tenho ressonância. E essa ressonância me traz alta condutividade elétrica. Depois vocês pesquisem, vocês estudaram na física que os metais prata, ouro, cobre são excepcionais condutores de corrente elétrica. E tem uma medida de condutividade elétrica. Se pouco me engano, a prata, que é o melhor metal condutor de corrente elétrica, ele tem o número 47. Esse poliacetileno, ele tem o número 300 e alguma coisa. Ou seja, ele é muitas vezes, quase 8 vezes, melhor condutor de corrente elétrica do que o melhor metal condutor de corrente elétrica. Então, ele vai trazer uma série de vantagens no futuro próximo. Primeiro, por quê? Ele tem uma série de características, mas ainda é um pouco caro pelo processo de produção. Mas ele vai trazer alta condutividade elétrica. Então, computadores mais velozes, processo de condução de corrente elétrica, som e imagem mais fidedigna, uma série de vantagens na parte de áudio e vídeo, portanto, esse material. Então, isso que não tinha, estou acrescentando mais por curiosidade. E aí entramos numa outra característica clássica dos polímeros, que é a parte de reciclagem. Se você pegar qualquer material plástico, qualquer material polimérico que você tem aí, se você virar em alguma parte desse material, você vai encontrar um desses números aqui. Qual que é a função desses números? Perceba que eu tenho um processo que vai ao infinito. Então, isso indica reciclagem, reutilização. Então, reciclagem, reutilização, aqueles 3 R's da ecologia. Então, o que você tem? Um é o PET, que você vai estudar já, que é o polietileno tereftalado, que é a garrafa plástica. PEAD, polietileno de alta densidade, PVC, policloreto de vinila, polietileno de baixa densidade, 5PP, polipropileno, 6 PS, que é o poliestireno, e 7 quando é outro. Até na semana passada, nós estávamos discutindo sobre aquecimento de alimentos em pote plástico. Não é qualquer pote plástico que você pode colocar no micro-ondas. A grande maioria dos potes que você encontra no mercado, sabe aquela feirinha Plastipar, aquelas feirinhas que você compra, aqueles potes só tem uma função, que é armazenar, é guardar o alimento. Não pode colocar aquele pote no micro-ondas. Agora, uma coisa é certeza, se no teu frasco tiver o número 6, esse
frasco com o número 6, esse pode ser colocado no micro-ondas e no freezer. Tenho certeza. Então, o número 6, ele pode ser aquecido sem problema qualquer, não traz resíduos para o alimento. Tem uma substância chamada fitalato, F-T-A-L-T-O, fitalato. Esse fitalato, ele pode ser desmembrado, pode ser retirado quando você aquece um polímero desses aí. Então, se o teu polímero tiver o número 6, esse você pode ter certeza, pode colocar no micro-ondas, pode colocar no freezer, que não vai soltar resíduo qualquer. Se não tiver o número 6, tiver uma outra numeração, aí fica cuidado. Então, evitem colocar outros números no micro-ondas para aquecer alimento. Procura colocar o número 6. E, geralmente, é um frasco mais caro. Frasco mais caro, o preço é maior, mas ele tem a qualidade de ser menos poluente, menos produtos químicos que você vai ingerir depois. Então, sempre fique atentos. E aí, para fechar esse assunto de polímeros, entra a última forma de polímeros, que são chamados polímeros de condensação. Eu vou pedir para vocês anotarem essas duas frases aqui. A primeira e a segunda. Então, se eu quero fazer um negocinho aqui, ó. Tem umas imagens estranhas aqui. Deixa eu só arrumar um pouquinho aqui. Talvez melhore um pouco. Vou colocar mais assim. Aí vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. Não melhorou. Opa, agora melhorou. Fechou, agora sim. Fechou. Então, veja bem. Aí, o que acontece? Fica aquelas linhas, fica me incomodando. Então, polímeros de condensação. O que vai acontecer num polímero de condensação? Dá para ler bem? Acho que dá, né? Então, a síntese é formada por reações de substituição, destaque bem essa palavra substituição, como sublinha ali, em que ocorre a eliminação de uma molécula menor, água, HCl, amônio, uma molécula qualquer. Para um pouquinho, vamos pensar na biologia. Lá na biologia, você já viu uma reação desde os tempos mais remotos em que 2 ou mais aminoácidos se unem para formar a ligação peptídica. Só que como é que forma essa ligação peptídica? A hidroxila do ácido carboxílico, do ácido graxo, pega o hidrogênio, a hidroxila do aminoácido 1, pega o hidrogênio do nitrogênio do aminoácido 2 para formar o quê? A água. Repare que eu estou retirando a molécula de água e os dois aminoácidos se unem para formar o peptídeo. Lá você vai ter uma polimeria, uma polimerização de condensação. A síntese é formada por reações de substituição. Sai a hidroxila, alguma coisa entra no lugar. Isso é uma substituição. Em que você elimina a molécula de água, elimina o HCl, elimina o amônio. Isso é uma reação de substituição. Agora, informação importante. Nesse tipo de polimerização, os monômeros, ou seja, os meus reagentes, apresentam funções orgânicas nas duas extremidades da cadeia. Não é uma lei, mas a grande maioria dos polímeros de condensação tem a função orgânica na ponta esquerda e na ponta direita. Então, temos dois lados para formar o polímero de condensação. Se estiver só de um lado e aqui, vai sair a molécula de água, os dois se juntam e só forma aquilo. Se você tiver nas duas pontas, aí você vai pegar dessa ponta, vai sair a água, só que a outra ponta reage com a outra molécula, vai deixar a outra ponta livre, que vai pegar outra molécula, outra molécula, outra molécula. Por isso que os aminoácidos, eles têm duas funções. Tem o ácido e tem a amina. Aí esse ácido pega o nitrogênio da outra, que vai pegar da outra, que vai pegar da outra, para formar as proteínas. Então, anotaram? De qualquer maneira, os slides da aula de hoje já estão disponíveis para você lá no seu caderno do A+. Antes de continuar, questão da FUVEST. A pergunta é, o álcool aldeído formado amido celulose é um exemplo de condensação? Perfeito. Então, logo, semana que vem, desculpem, vocês vão ver bioquímica. Então, um polissacarídeo como amido, como celulose, ele é formado por várias moléculas de monossacarídeos unidas por uma ligação glicosídica. Lembra isso lá da biologia? Só que quando dois monossacarídeos se unem, sai uma molécula de água. Na hora que sai a molécula de água e você forma um polissacarídeo, lá você tem um polímero. Perfeito, Gustavo. Sua informação é perfeita. Então, o álcool aldeído, uma OSE, você vai estudar isso tudo na semana que vem. O álcool aldeído ou álcool cetona, que pode ser uma cetose também, para formar um disacarídeo,
Um oligosacarídeo ou um polissacarídeo são polímeros de condensação. Então, polissacarídeos e proteínas são polímeros de condensação, só que são polímeros naturais. Perfeito, Gustavo, tua colocação é perfeita aí. Agora, questão da FUVEST. Olha só o que eu estou trazendo para vocês. A primeira questão que eu trouxe ali é do ITA, e agora eu trago uma questão da FUVEST. Os poliésteres são polímeros fabricados por condensação de dois monômeros diferentes, ou seja, são copolímeros. Os polímeros de condensação, a sua grande maioria, são feitas por copolímeros, monômeros diferentes, por sucessivas reações de esterificação. Dentre os pares de monômeros abaixo, poliésteres podem ser formados, ou seja, eu quero saber qual ou quais desses pares podem formar polímeros de condensação. Lembrando, só voltar um pouquinho aqui, ó. Volta um pouquinho, volta aqui, ó. Nesse tipo de polimerização, apresentam funções orgânicas nas duas extremidades. Essa é a função dessa questão aqui da FUVEST. Então, na hora que você tem a questão, vem a ponta para fora. Então, eu tenho que ter a função orgânica nas duas extremidades. Para um, acho que dá para enxergar bem, dá, né? Então, C dupla O preso ao H, eu tenho ácido reagindo com álcool. Só que o ácido só está em uma das extremidades, portanto, o par 1 já não serve para formar um polímero de condensação. O 2, função orgânica na ponta esquerda, função orgânica na ponta direita. Nas duas extremidades eu tenho a função. Só que a outra molécula só tem a função em uma das extremidades. Também não serve. Para que tenha um polímero de condensação, eu tenho que ter os dois monômeros com as funções orgânicas em cada das pontas. Professor, mas precisa ser a mesma função? Não, precisa ser a mesma função. Tem que ter a função nas duas extremidades. Par 3 já está fora de cara, porque o ácido carboxílico aparece só em uma das extremidades. Esse álcool poderia, álcool na ponta esquerda, álcool na ponta direita. Então, 1, 2 e 3 não servem para formar polímeros de condensação. O 4 funciona, porque eu tenho ácido na ponta esquerda, ácido na ponta direita. As duas extremidades apresentam funções. Álcool de etanodiol, álcool na ponta esquerda, álcool na ponta direita, as duas funções nas suas extremidades. Portanto, o par 4 serve para formar polímeros de condensação. Então, isso aqui é importante para você compreender qual que é a lógica. E o que vai acontecer? A hidroxila pega o hidrogênio para sair a molécula de água, e essas duas estruturas se juntam para formar o monômero ou polímero que você vai encontrar depois. Então, todo polímero de condensação, isso é uma regra geral, tem que ter a função orgânica repetida nas pontas. Não precisa ser exatamente nas pontas, mas tem que ter duas funções orgânicas. Aí a função de uma pega a outra para formar a molécula de água, a outra ponta vai pegar uma outra molécula do ácido, aí vai pegar outro álcool, outro ácido, outro álcool, outro ácido, e vai formar o polímero dessa maneira, e sempre retirando uma molécula de água. Então essa é a ideia dos polímeros de condensação. Olha, está meu tempo, deixa eu ver como é que está, tranquilo, está. Eu vou apresentar agora alguns polímeros de condensação. Eu nem coloquei estrutura ainda, porque essas estruturas de condensação são um pouco assustadoras. São cadeias grandes e eu não me preocuparia com a reação. Eu me preocuparia com as perguntas que eu vou fazer sobre a reação. Quer ver? O primeiro polímero é chamado de baquelite ou polifenol. Vamos ver o que acontece. Por que polifenol? Porque eu tenho várias vezes a função fenol se repetindo. Então, vou pegar o fenol 1, um aldeído, outro fenol, outro aldeído, outro fenol, outro aldeído. Assim que vai funcionar o sistema. Então, o hidrogênio pega o oxigênio do aldeído com mais o hidrogênio do outro fenol. Dois hidrogênios mais um oxigênio, o que vai sair daqui? A água. Outra molécula de água, outra molécula de água, outra molécula de água. Então, significa que eu estou juntando monômeros diferentes, fenol e metanol. Fenol com aldeído. Então, aqui é um fenol que está escrito metanol, que é um aldeído. Dois hidrogênios com oxigênio sai a molécula de água, sai uma molécula pequena e o resto da estrutura se junta. Agora, dá uma olhadinha nisso aqui. Essa estrutura não é uma estrutura linear. Perceba que eu tenho ligações cruzadas. Logo, esse material não pode ser remoldado. E qual que é a grande função desse polifenol baquelite? Plástico termofixo.
Por que é termo fixo? Porque a nossa estrutura ela é cruzada, é uma estrutura ramificada. Professor, olha o tamanho dessa reação. Não me preocupa a reação, me preocupa o que eu tenho aqui. Várias vezes a função fenol. Como é que eu vou chamar isso? De polifenol. Ele é chamado no nosso dia a dia de baquelite. Plástico termofixo, resistente ao calor, isolante elétrico. Cabos de panela, tomadas e plugs. Fora a famosa bola de bilhar, a famosa bola 8, a última bola que tem que ser matada lá no nosso jogo de sinuca, ela é feita de baquelite de polifenol. Então, se você aquecer um cabo de panela, você percebe que o cabo de panela ele não aquece, ele permanece na mesma temperatura. Até pode aumentar um pouquinho, mas ele não derrete. Ele não derrete. Ele pode até pegar fogo numa temperatura muito alta, mas eu não consigo derreter esse sistema. Ele pode até entrar em decomposição, mas ele não derrete. Então, ele é um plástico termofixo, ou seja, ele não é remoldado. Na hora que ele foi produzido, você tem a formação desse material. Então, esse cabo de panela é único. Essa bola de bilhar vai ser única. Ah, professor, não dá para derreter essa bola de bilhar para fazer uma outra? Não. A bola de bilhar, o cabo de panela, o teu plug, o teu interruptor de energia elétrica, ele é único. Ele não dá para fazer. Você pode até moer ele e misturar em outros plásticos, mas você não consegue fazer uma reutilização desse material. Mas a impressora deve enxergar a tela. Tá, tudo bem. Benzil está oscilando. Tá, de qualquer maneira. Então, o que você tem? Você tem exatamente algumas características importantes desse sistema. Então, a cadeia está aqui. Na dúvida, na hora que você for estudar isso em casa, você pode também baixar o arquivo para quem não está enxergando direito, mas também não se preocupe muito, não. Isso aqui vai estar devidamente fornecido. Mas você consegue ver ali aquelas hidroxilas, aquele monte de grupo OH preso nesse sistema. Próximo polímero, talvez um dos mais importantes para o nosso vestibular, o plástico PET. Onde que você já ouviu falar nesse plástico PET? Ah, professor, garrafa PET. Garrafa de bebida, de água mineral, de refrigerantes, de qualquer coisa que você encontra no mercado que é vendido nessa forma plástica. Mas o que é o PET? É uma sigla. Polietileno tereftalado. Esse tereftalado é que é a parte mais complicada aqui. Então, PET é polietileno tereftalado. E não só para garrafa plástica. Se você analisar a sua camiseta, se você olhar na tua etiqueta, você vai encontrar assim, poliéster. Se tiver poliéster, ele foi feito de garrafa PET. Ou seja, a garrafa PET hoje ela pode ser reciclada. Em vez de ser transformado numa outra garrafa PET, que é reuso, ele pode virar uma camiseta, pode virar um edredom, pode virar aquele tecido edredom, pode virar o seu moletom, calça jeans ou calça qualquer que você encontre em casa. Então, o polietileno tereftalado, chamado de dacron ou terilene. Como é que ele é formado? Então, presta bem atenção na reação. O meu álcool, ele tem a função duplicada, uma em cada ponta. O meu ácido carboxílico tem a função também duplicada. Lembre-se que para ser polímero de condensação, a função tem que ser duplicada nas extremidades. Essa hidroxila pega o hidrogênio para formar a molécula de água e as duas estruturas se juntam. Aí esse ácido aqui da outra ponta pegaria uma outra molécula de álcool para formar novamente a estrutura de repetição. Aí você tem o chamado PET, polietileno tereftalado. Por quê? Porque ele também tem como composição o ácido tereftálico. Por isso que ele é chamado de tereftálico. Para que serve o nosso PET? Ele serve para fibras têxteis, fabricação de embalagens para bebidas. Então, garrafinha de água, garrafinha de refrigerante, ou então a tua camiseta, ela é feita de PET. Tem algumas marcas famosas aí, que utilizam 100% o uso de garrafa PET. Para quê? Porque tem um processo ecológico. Em vez dessa garrafa estar boiando no oceano, então está parando no rio, está poluindo o ambiente, eles retiram essas garrafas, trituram, transformam isso no fio e viram uma camiseta. Aí os caras vendem a camiseta por R$200. Tem uma marca bonitinha lá. Então, por exemplo, o Hollister, ela é quase feita 100% de garrafa PET. Tem um cunho ecológico, está retirando esse plástico da natureza, e aí ela está vendendo com um nome, só que cada letrinha daquelas custa R$30. Então, na hora que eu só pegar uma camiseta daquelas, um moletom daqueles, ele é caro devido à marca, mas ele tem um cunho ecológico aí. A grande parte hoje das camisetas, não importa se é barata ou cara, tem esse procedimento aí. Então, polietileno. E só para colocar aqui, ó, eu tenho éster. E esse éster, esse éster, ele se repete várias vezes. Por isso que ele é chamado de polietileno.
poliéster. Então, poliéster. Quando você pega a camiseta, pega a calça, está escrito poliéster, é desse poliéster que ele está se refletindo, do Dacron ou do terilene. Tanto que muitas vezes você já ouviu falar de um tecido chamado tergal. Calça de tergal, camisa de tergal. O que é essa camisa? É um polímero chamado PET, polietileno tereftalado. É esse éster que ele está se referindo. Então, esse é um polímero bem importante do nosso dia a dia. Outro, nylon 66. O senhor tem alguma a ver com sobrenatural? Não. O que significa esse 66? Para você produzir o nylon, você vai produzir a partir do ácido hexanodioico. São 6 carbonos ácido nas duas pontas. 6-diaminohexano. 6 carbonos na primeira cadeia, 6 carbonos na segunda cadeia. Por isso que é chamado de nylon 66. Porque os dois monômeros diferentes, eu tenho um copolímero. Monômero 1 com 6 carbonos, monômero 2 com 6 carbonos, por isso que é chamado de nylon 66. Inclusive, eu posso encontrar nylon 46 ou 64. Por quê? Porque eu posso ter uma cadeia com 6 carbonos, mais uma amina com 4. Ou um ácido com 4 carbonos e uma amina com 6. Então, o 66 indica a quantidade de carbonos presentes nos meus monômeros. O que acontece? A hidroxila do ácido pega o hidrogênio da amina para sair a molécula de água, aí gruda. O que você vai formar nesse sistema? Deixa eu só colocar como destaque ali, ó, uma amida. E como essa amida se repete muitas e muitas vezes, você vai ter poliamida. Alguns tecidos na etiqueta falam assim, contém poliamidas. Mas o que é uma poliamida? É nylon. Significa que esse tecido que você utiliza contém nylon. E onde que eu uso nylon? Linhas, clássico da pescaria, cordas, meias, sabe aquela meia calça que muitas vezes você vai usar para festa? E quando você vai usar para se preparar para festa, sempre tem aquela máxima. Na hora que você está saindo, você enrosca a perna em algum lugar e desfia ali. Clássico. Tanto que na hora que você vai comprar meia calça, você já compra 2 ou 3, porque se sabe que uma vai romper. Com certeza. Então, aquela meia calça é feita de nylon, engrenagens, barracas, cerdas, jaquetas. Aí você fala assim, professor, o que é uma jaqueta? Aqui em Curitiba nós não chamamos de jaqueta, nós chamamos de japona. Aqui, como em Curitiba não é biscoito, é bolacha, e assim como na salsicha, é vina. Nós temos um vocabulário próprio chamado curitibanense. Então, aqui em Curitiba não é jaqueta, é japona. Que a mãe fala assim, leva a tua japona, que vai chover, leva a japona, que vai esfriar. A japona, a jaqueta, ela é feita de nylon, principalmente aquela que é impermeável à água. Ela contém esse material que é o nylon 66. Quer ver outro polímero como curiosidade? Opa, só outra situação. Esse nylon é chamado nylon 66 porque eu estou usando 2 cadeias com 6 carbonos. Só por curiosidade, não tem no material de vocês. Existe um outro nylon chamado nylon 6. Por quê? Porque é derivado de uma cadeia que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. É uma cadeia heptagonal, tem 7 pontas, mas tem 6 carbonos. Aí eu vou romper essa ligação aqui entre a carbonilo e o nitrogênio, e eu vou produzir esse sistema. E esse sistema se repete quantas vezes for necessário, porque é um polímero. Então ele é chamado de nylon 6. Por quê? Porque vem de uma cadeia que só tem 6 átomos de carbono, e só uma cadeia que você tem. Embora aqui não tenha a eliminação da molécula de água, essa reação do nylon 6 também é chamada reação de condensação. Justamente pelo seu irmão da frente, o nylon 66, ser um polímero de condensação. Então, só atentos a esse sistema. Kevlar. Muitas vezes você já viu ele, mas nem se dá conta. Por exemplo, o Kevlar, ele é formado disso aqui, ó. Paradiaminobenzoico e cloreto de parateftanoloíla. Credo, professor, cada nome estranho que você tem, não precisa se preocupar com essas nomenclaturas. Eles vão te dar isso daqui. O que acontece? O H da mina pega esse cloro desse composto para sair HCl. Saiu a molécula pequena. Essas duas estruturas gigantescas se unem para formar um monômero chamado de Kevlar. Onde que eu vou encontrar o Kevlar? Você vai encontrar esse Kevlar em coletes à prova de bala. Então, se vê aquelas operações, os policiais com aquele colete, qual é a função do colete? A prova de bala. Então, o cara dá um tiro, a bala fica parada. Mas de que material é feito esse sistema? De Kevlar.
É esse polímero que você tem. É uma estrutura também cruzada, ou seja, ela é altamente resistente. Além dos coletes à prova de bala, esquis, pranchas, roupas e luvas protetoras de calor e chamas. Roupa de bombeiro. Ou tem um prédio em chamas, uma casa em chamas, o cara entra dentro das chamas e não se queima. Por quê? Porque é feito de Kevlar. Para quem gosta de automobilismo, motociclismo, os macacões daqueles pilotos é feito de Kevlar. Mesmo que o carro pegue fogo, você tem uma resistência ao calor. Se tiver aqueles motociclistas, os caras estão lá naquela velocidade alta, o cara cai de moto, vai se ralando no asfalto, o cara levanta, pega a moto e continua. Cara, se você de bicicleta, cair de bicicleta, sai tudo ralado. Por quê? Porque aquele material que eles usam é um material altamente resistente à tração. É o chamado Kevlar. O cara consegue parar uma bala de 38, logo, é um polímero altamente resistente ao impacto. Então, aqui temos uma grande característica, e só uma curiosidade a respeito. C-O preso a nitrogênio é uma amida. Só que essa amida, ela está presente entre duas cadeias aromáticas. Então, se você encontrar essa expressão de aramida, é uma amida presa entre aromáticos. Esse ar que aparece aqui, porque é uma abreviação de cadeia aromática. A aramida é uma amida que está entre cadeias aromáticas. É só uma expressão que pode aparecer em algumas provas. Logo, o Kevlar e o nylon são poliamidas. Amidas se repetindo várias vezes, e quando a amida está entre cadeias aromáticas, é uma aramida. Só por curiosidade em questão. Meu tempo, quase terminando. Aí vamos ver o policarbonato. Também pode ser facilmente encontrado em algumas residências. O que é um policarbonato? Você vai pegar o bisfenol A, reagir com o fosgênio. O fosgênio é um gás extremamente tóxico, só que o produto final não tem toxicidade qualquer. Aí você pega a hidroxila, pega o hidrogênio com cloro para formar o HCl, portanto sai a molécula pequena, e essas duas estruturas se juntam para formar isso daqui, ó, C-O presa a O. Mas tem O no outro lado. Ou seja, eu tenho um éster, aliás, não é um éster. A professora é um éster para a direita e um éster para a esquerda. Isso é um carbonato. E como esse carbonato se repete tantas vezes, você vai ter o chamado policarbonato. Onde que você já viu ou já ouviu falar em policarbonatos? CD, DVD, garrafões de bebedouros, escudos de proteção, janelas de avião e essas coberturas clássicas. Então, tem muitas vezes que mora em sobrado, condomínio fechado, aí você faz isso lá na churrasqueira, faz isso lá no jardim, faz isso na garagem. Policarbonato. Você pode andar aqui em cima, o pessoal lava isso aqui sem problema qualquer. O duro é que, se não estiver preso ali naquelas partes de sustentação, lava se cai, mas cai inteiro. O policarbonato é usado exatamente para essa função. Janela de avião, não é uma janela de vidro, você bate aqui, a pessoa, se o vidro quebra ali em cima, não dá. Então tem que ser um material altamente resistente, janela de avião. Aí você encontra muitas vezes em moto, você vê que tem aquela redoma ali, isso é feito de policarbonato. Aqueles escudos de operações policiais, tem uma manifestação, os caras têm aquele escudo transparente, aquele escudo é feito de policarbonato. Então ali está a nossa aplicação. Tem mais? Tem. Vamos falar sobre poliuretano. Talvez nosso último aqui para encerrar, depois os outros são mais curiosidades. O poliuretano, polímero de rearranjo. O que é o poliuretano? Nós vamos pegar o etileno glicol com o diisocianato de parafenilo. Que nome bonito esse negócio aqui, hein? Então, a hidroxila vai interagir lá com diisocianato de parafenilo para formar isso daqui, ó. Professor, que função orgânica? Deixa eu colocar aqui para vocês entenderem aqui, ó. Opa, acho que ficou. Vou marcar texto. Vem a caneta, vem a cor vermelha. Deixa eu colocar o vermelho aqui, fica mais fácil. Que função orgânica é essa? Um C-O presa a O. Ah, professor, é um éster. E C-O presa a nitrogênio é uma amida. Eu tenho éster e amida na mesma estrutura? Não. Isso aqui é uma função chamada uretana. Essa função que tem C-O presa a nitrogênio e C-O presa a O é uma função chamada uretano, ou uretano, tanto faz. E como eu tenho várias vezes esse uretano se repetindo, poliuretano, poliéster, poliamida. Aí que vem a estrutura que você tem. Por isso que é chamado de poliuretano, porque é uma função orgânica especial. A carbonila, ao mesmo tempo presa ao oxigênio e ao nitrogênio. Como se fosse uma amida de um lado e éster do outro. É a função uretano ou uretana.
como isso se repete várias vezes, poliuretano. Colchões, espumas de forração, isolante térmico e acústico. Os bons tempos que você podia sair de casa em espetáculos, teatros, aqueles casas que tem lá mais a parte do apelo de shows, de música, você tinha nas paredes, parecia um monte de caixa de ovo. Não é caixa de ovo, não. É poliuretano, isolante acústico. Então, o teu colchão, ou muitas vezes se vê essa espuma aqui, que é de vedação, colocou uma porta, colocou uma janela na obra, aí fica aqueles buracos em volta. Para evitar que entre vento, você coloca uma espuma de poliuretano. E essa espuma tem a mesma composição do seu colchão, do seu sofá, da sua cadeira estofada, é essa composição do poliuretano. É o chamado polímero de rearranjo, porque simplesmente acontece o quê? O hidrogênio vem para cá, a hidroxila vem para cá, e daí simplesmente esses átomos se modificam para formar essa molécula que tem a função uretana. Carbonila presa a nitrogênio, presa a oxigênio. Então, isso é uma uretana. E aí, por coincidência, só para vocês, isso aqui é curiosidade, nem tem no material de vocês a resina epóxi. Vocês devem ter cola epóxi, ou então tem um negocinho que são duas massas diferentes que você mistura, e daí vira uma massa rígida, dura, que é difícil até de quebrar. Então você tem lá a resina epóxi, você tem a massa epóxi, tem vários desses nomes que você encontra por aí. Porém, bem, não precisa se preocupar para a reação. A epicloridrina, que reage aqui, está reagindo com o bisfenol A para formar essa estrutura gigantesca. Essa estrutura gigantesca é chamada de resina epóxi. Então você encontra ali, ó, tintas, placas de circuito impresso, adesivos. Então você tem uma massa epóxi, então, Durepoxi, uma marca bem famosa, é feita de uma resina epóxi, aí você vai encontrar. Vocês já viram, agora virou meio moda assim, tem lá tampa de mesa, que tem uma resina que eles misturam com a madeira, misturam com outros materiais, ela é feita desse polímero. Então, a chamada resina epóxi. E aí, para fechar com chave de ouro, entra em cena o polidimetilsiloxano chamado silicone. Opa! Muitas vezes você já ouviu esse silicone entrando em ação. O que é o silicone? O silicone reage dessa maneira aqui, quer ver? Você pega esse composto, que é o cloreto de dimetilsilício, com moléculas de água. Então, pega o cloreto de dimetilsilício, reage com água, você vai formar o silicone. E para que serve o silicone? Próteses. Quantas vezes se vê essas coisas de fofoca de televisão? Nossa, sabia que artista falando e tal, colocou 200, 300, colocou 1 litro de silicone, ou então colocou silicone nas coxas, colocou silicone no bumbum, essas coisas do gênero. Então, próteses, verniz de vedação, brinquedos e produtos cosméticos. Algumas vezes você vai encontrar aqui, ó, aquelas forminhas, muitas vezes que você vai fazer cookies, vai fazer lá cupcakes, essas coisas do gênero. Você vai encontrar produtos de vedação, próteses e alguns produtos cosméticos feitos à base de silicone, principalmente como luva para as mãos. Nossa, comprei um cosmético luva para a mão de silicone. Então, é esse material que você tem como conjunto final. E aí, só por desencargo de consciência, a fibra de carbono. Quando você fala em fibra de carbono, você pensa, só tem átomos de carbono. Não. A fibra de carbono é isso daqui, ó, essa última estrutura. Aqui eu coloquei toda a reação. Você pega lá o PAN, que é o poliacrilonitrila, faz uma série de reações até chegar nessa conclusão aqui embaixo. Ó. Essa é a chamada estrutura da fibra do carbono. Então, a fibra do carbono não tem só carbono, não. Tem nitrogênio também na sua composição. E para que serve a fibra de carbono? Bicicletas, fuselagem de avião, capacete, instrumentos musicais e instrumentos esportivos. Hoje é muita moda falar em fibra de carbono. Nossa, tem uma raquete de fibra de carbono, porque é leve e resistente. Você tem uma bicicleta que tem um quadro de fibra de carbono, custa 30 mil reais, porque é leve e resistente. Então, hoje, a fibra de carbono, por curiosidade, só tem carbono na estrutura? Não. A fibra de carbono é essa estrutura que eu tenho aqui embaixo. Então, além do carbono, eu vou encontrar nitrogênio. Bom, agora sim, encerramos esse sistema. Agora, uma dica para vocês estudarem. Como é que está meu tempo? Terminou bem em cima do horário. Então, o que você vai fazer? A aula de hoje e a aula da semana passada, que envolve polímeros, é uma aula estritamente teórica. Estritamente teórica. Como que os vestibulares cobram? Eles vão colocar assim, a grande maioria. Alguns polímeros na primeira coluna e aplicações na segunda coluna. Então, minha sugestão. Pegue uma folha, ou pegue um bloco de anotações, e coloca assim, polietileno. Serve para quê?
Polipropileno, serve para quê? PVC, coloca aplicação. Teflon, serve para quê? Poliéster, serve para quê? Poliamida, serve para quê? Coloca esses polímeros que você tem na apostila ou baixa esse arquivo que está lá no seu caderno do A Mais e relaciona. Polietileno, saco plástico. Polipropileno, cadeira plástica, peças de carro. PVC, tubos, conexões, disco de vinil. Polipropileno, todos esses materiais. Então, é uma aula que vai demandar um pouquinho mais da sua memorização. Mas montem esse esquema, por quê? Vai estar presente na sua prova. Porque aqui é química do nosso dia a dia. Você percebeu quantos desses polímeros você usa de maneira cotidiana ou tem contato diário com esses materiais? Então, minha sugestão, pega a tua apostila, pega esses slides, pega uma folha, papel sulfite e vai colocando. Polipropileno, polietileno e vai colocando as aplicações ao lado e estuda por essa folha. Fica muito mais fácil para você fazer os exercícios depois. Então, fecho por aqui. Ótima quinta-feira. Ótimo final de semana para você e para sua família. Se cuidem. Semana que vem estamos aí de volta, se tudo der certo, com a matéria de bioquímica, que também vai depender muito desse sistema aqui. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vão perguntando aí. Qualquer coisa que vocês tiverem com dúvida,